Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que se finaliza, mais um novo dia que se inicia, perseverantes, rendendo graças àquele que é digno de toda honra e de toda glória, o adorando e o louvando através das boas atitudes, como um culto racional, um culto de ação de graças através das boas atitudes. Jamais como Isaías bem profetizou a respeito do povo, que o adora somente com um mover de lábios e um coração distante. Porque é necessário perseverar segundo o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, do qual aborrecemos o mal e apegamos ao bem. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Amaram mais as trevas. E por isso, pelos filhos da desobediência, vem a ira do Cordeiro. A Bíblia diz: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. A ira humana não produz a justiça divina. Quando utilizamos do amor, através da exortação, como ele está nos dizendo por esses dias, melhor aquele que fere por amor do que aquele que dá o beijo de falsidade, o falso beijo, como Judas o Iscariotes, o traidor, o beijo da falsidade, que na verdade Jesus já sabia, porque assim como o Pai, ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração, mas ele mesmo já havia dito: não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo. Assim como também algumas vezes que alguns deles saíam de espírito e estavam segundo a carne, como Pedro, que ao mesmo tempo revelado pelo Espírito de Deus, quando Jesus pergunta quem dizem que eu sou, e eles disseram: alguns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, que é profeta. E Jesus disse: e tu, o que dizes? E ele, inspirado pelo Espírito, Pedro diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas sabemos que logo em seguida, quando Jesus disse que era necessário subir para Jerusalém para perecer na mão das autoridades, dos sacerdotes terrenos, todos os povos que amotinavam em vão, e ele disse: não permitiremos que façais isso contigo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque a tua atitude reflete a dos homens, do qual está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A forma de andarmos segundo a verdade é o Espírito, que é a verdade. Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito Santo. Todo aquele que o confessa como único e suficiente Salvador e persevera com frutos dignos de arrependimento, ele disse: a sua morada é celestial, é majestosa, é sublime. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Um corpo preparastes.
concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. O Filho do Homem, a natureza divina. E assim ele diz que a todo que se apresentar produzindo frutos dignos de arrependimento, a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. E sede santos, como ele diz, se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos, andai como imitadores, andai segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, na imparcialidade, exercendo o direito, tornamos como edifício do Deus vivo, como lavoura do Deus vivo, a própria justiça. E quando isso nos é imputado como justiça, ele tudo executa, tudo opera, o seu querer, o seu efetuar, porque não tem um mísero caco que possa contender com o seu oleiro. Agindo ele, ninguém impedirá. Tudo é possível àquele que crê. O justo viverá pela fé, e assim nós perseveramos dia após dia. Através do exercício constante da fé, adicionando as suas virtudes à nossa fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a bondade, a piedade. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, pacificadores, porque serão fartos da sua misericórdia. Bem-aventurado aqueles que aborrecem o mal, que não aceita ficar sobre um jugo da qual antes estávamos sobre o opressor, porque Jesus não agrada daqueles que retrocedem. Ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todo aquele que beber da água que ele nos dá nunca mais terá sede, pelo contrário, será uma fonte a jorrar, e nós jorramos a palavra, que é viva e eficaz, manejada bem tanto no ataque como na defesa, da qual revestimos da armadura do cristão, o capacete da salvação, a espada, que cinge a espada à cintura, ó herói, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, cingir os rins, forjai, cingir os rins da verdade, revestido da couraça da justiça, calçai os pés na preparação do Evangelho, do qual somos ministros de uma nova aliança, o vinho definitivo. Usai o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno. Oferecei ofertas de justiça. É muito melhor obedecer do que sacrificar. O próprio profeta Samuel já dizia ao rei Saul: muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. Jesus disse: por que me chamas de bom? Só há um bom. Os mandamentos, todo aquele que através da fé os cumpre, a única forma de se cumprir, segundo a fé, é o grande mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, da qual ele tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que não negam o seu nome e anunciam o Evangelho dia após dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que, através do temor a Deus e a Cristo, o princípio da sabedoria, para que os dias vão bens e longos nessa terra, ainda alcance o Shabat, o repouso, o descanso do Senhor,
para aqueles que dormirem em Cristo e também para aqueles que tiverem de pé daquele grande dia do tribunal. E também temos que lembrar que a vanglória é maligna, fugir de todo tipo de vanglória. Como ele sempre nos ensina, a forma correta de fugir da vanglória. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. O servo inútil que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus. Mas depois de haveres feito tudo, fazei em oculto, que o Pai que está no alto tudo contempla e os galardoa. Não fazei para serem vistos por homens. E depois de haveres feito tudo, considere inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Porque tudo é o operar do Espírito Santo. Ele é que tudo opera em nós quando nós permitimos, quando nós agimos segundo o Espírito, segundo suas advertências, das quais nós permanecemos no caminho, porque aqueles que tiverem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas aquele que não as acata, não as ouve, fica à beira do caminho a mendigar. Quando Jesus tinha encontro com cegos e dizia: o que queres? Eles diziam que queriam ver, né? A Bíblia diz que ninguém nunca viu a face de Deus, mas que homens de fé falavam com ele face a face, com aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim nós perseveramos, porque feliz aqueles que têm a revelação, porque a revelação é que o inimigo não toca. Aquele que tem a sua verdade, a revelação, a palavra revelada, é um escudo, é um broquel, é uma torre forte. Ele é a força do nosso braço direito, a sua mão poderosa, porque depositamos a confiança plenamente nele. Somos totalmente dependentes a ele. Estamos sempre consultando o Espírito, pedindo o direcionamento e as acatando, porque o Espírito está pronto e preparado para toda obra. A carne é fraca, milita contra o Espírito contra a carne. Aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição, para a corrupção, mas aquele que semeia segundo o Espírito, semeia com alegria. É aquele que semeia e anda segundo as virtudes de Cristo, do qual bem-aventurados aqueles que permanecem, segundo ele opera em nós. E em mais um dia perseverai na vigilância, meditando na sua palavra de dia e de noite, orando, porque os dias são dias de esfriamento, dias de apostasia, tempos de indignação, onde o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, está indignado, está derrubando os montes, entulhando os vales, está, através do anjo do concerto, preparando o caminho para a sua vinda. Sabemos que ele, daquele dia, daquela hora, somente o Pai sabe, nem o Filho, nem os anjos. Cabe ao Pai, compete a ele a saber dos tempos. Sabemos que ele nos dá sinais, aqueles que têm sabedoria conheceriam os sinais, mas muitos seriam como no tempo de Noé, estariam bebendo, comendo, dando em casamento. A Bíblia diz que nós seremos como anjos, ali na morada celestial. Não
se dá mais em casamento. Ali não haverá mais choro, ali ele enxugará toda lágrima, ali não haverá mais morte. E assim perseverai em alerta, em vigilância, porque ninguém sabe o dia que o ladrão virá roubar a casa. Vai ser assim como o raio sai do Oriente para o Ocidente. Não vos enganais se alguns disserem, ele está aqui, porque é como um piscar de olhos. E muitos são os que têm surgido, os falsos profetas, os enganadores, o anticristo. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade, né? Por isso perseverai, vigiai para não ser influenciado por mentes cauterizadas e corrompidas, que não alcançam o reino dos céus, apropriam da chave da sabedoria e ainda desencaminham a muitos. Mas Cristo, o ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, é aquele que os vence sem intervenção humana, com o sopro da sua boca. E ele é aquele que está purificando o tempo sobre todo o mundo, está derrubando a mesa dos cambistas, derrubando a cadeira dos que vendem pombos, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela de covil de ladrões, salteadores. E ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Não temas quando a casa engrandece, sua glória enriquece. Quando for, nada levará consigo. A vida é como um conto ligeiro, uma nuvem, uma neblina que se dissipa. Se alguns chegam a 70, outros a 80 pela sua robustez, é enfado e canseiro. Outros têm os seus dias abreviados ainda na mocidade. Por isso ficai atentos, porque tudo aquilo que acrescentares nesta escritura está escrito: acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Todo aquele que retirar algo desta profecia, risco o direito da cidade santa, o direito da árvore da vida, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. E em mais um dia estai vigilantes e alertas, porque aqueles que estão segundo a sua obediência, a estes ele diz: não se perderá um fio da vossa cabeça. Sabemos que os apóstolos, por serem os 12 apóstolos que venceram as 12 tribos de Israel, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim perseverai dia após dia, porque ele não nos concede espírito de covardia, mas de ousadia e intrepidez, da qual chegamos com ousadia até o Pai e somos abençoados nas regiões celestiais, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.